Olá, estudantes do oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, né, diante desse momento difícil que nós estamos atravessando. Eu desejo aí o bem de todos, tá? Vamos dar início aqui à nossa videoaula de história, tá? Vamos ver o conteúdo de hoje aqui no primeiro slide que eu vou jogar na tela para vocês. Acompanha aqui comigo, ó. América, a chegada dos europeus, né? A gente vai falar de um conteúdo aqui muito importante, né? Apesar que nós vamos fazer a aula aqui de uma forma mais sucinta, né? Porque tem mais simples, né? Porque tem uma infinidade de conteúdos, né, em relação a esse tema, chegada dos europeus aqui na América, né? Mas esse tema é muito importante para nós, né, para nós compreendermos, né, a dinâmica de mundo que se instaurou depois, né, das grandes navegações, né, quando os europeus chegaram à América, né, o mundo ele se integrou ainda mais, né, a Europa com a África, a Ásia, a América agora, né, então é um dos inícios aí da globalização total, né, do mundo. Vamos aqui para o segundo slide, ó, segundo slide, acompanha comigo. Cristóvão Colombo, quem aqui já ouviu falar do Cristóvão Colombo? É um grande navegador genovês, né, italiano, que deu início à colonização das Américas, né, em 1492, quando ele e a sua frota, né, acreditavam ter chegado nas Índias, né? Então eles queriam ir para as Índias, né, atrás de especiarias, atrás de vários produtos e mercadorias que a Europa necessitava, mas aí eles acabaram chegando na América, né? Aconteceu isso com vários navegadores da época famosos que tentavam ir para um lugar e acabavam chegando, né, em outro, né, descobrindo, entre aspas, aí, né, porque descobrindo para o continente deles, né, a Europa, né, mas o lugar já existia ali, já tinha sua dinâmica de vida. Né? Então, é isso, né, o Cristóvão Colombo chega aqui em 1492, né, e aí dá início aí ao processo de integração da América, né, com o globo, né, com a globalização ali, que já estava nascendo, né, no processo das grandes navegações. Antes até, né, mas agora mais completamente, porque a América seria integrada também. Né? Vamos para o próximo slide aqui. Ó, acompanha aqui comigo, Tratado de Tordesilhas. Quem lembra disso aqui? Tratado de Tordesilhas, o famoso tratado entre Espanha e Portugal, né, de que dividiam as partes do mundo, o mundo em duas partes, né, e aí de um lado eram as colônias de Portugal, do outro as da Espanha, né, olha só, né, os rapazes aí dividiram o mundo, né, para gerir aí, gerenciar as suas colônias, as suas terras, né, que foram expropriadas, né, de algum povo também nativo, né? Mas vamos lá, ó, o Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado na Vila Espanhola de Tordesilhas, né? Portugal e Espanha delimitaram através de uma linha imaginária, tá, as posses portuguesa e espanhola, né, as colônias deles que eles tinham, né, no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Né? Então, veja só, a América ali, né, traçou-se uma linha imaginária no mundo que dividia ali a América, principalmente, né, e suas colônias portuguesas para a direita, suas colônias espanholas para a esquerda, né, e nessa aí o Brasil passa, o Tratado de Tordesilhas passa bem aqui no meio do Brasil, né, digamos assim, na metade dele. E aí o lado direito para Portugal, o lado esquerdo para Espanha, né? Como vocês podem ver aqui no mapa do Tratado de Tordesilhas, aqui, ó, e aí vocês podem ver que a Espanha ficou com a maior parte aí, né, do continente americano e Portugal ficou com a partezinha do Brasil. Depois a gente vai ver que isso muda, né? Portugal
avança, né, dentro das terras da Espanha, no Brasil, com as bandeiras, os bandeirantes, principalmente daqui de São Paulo, do Sudeste, e aí vai quebrando um pouco aí desse tratado, né? O Brasil vai tomando a forma que ele é hoje. Mas é isso, tá? O Tratado de Tordesilhas, para resumir, é isso. É um tratado onde se traça uma linha imaginária no mundo que divide as colônias, né, de um lado para a Espanha, de outro para Portugal, principalmente aqui na América. Nós estamos falando de América, né, então vamos focar aqui na América. Tá? Mas Portugal tinha colônias, Espanha também tinham colônias em outros lugares, né, na Ásia, na África principalmente, né, que foi de lá que saiu o sistema escravista. Então, nós temos várias colônias aí dos dois países espalhadas pelo mundo. Mas vamos focar aqui na América, tá? Vamos para o próximo slide. Trouxe aqui para vocês personagens, né, da história, dessa história da colonização da América, que vocês precisam conhecer, tá? Um é o Montezuma, que é o imperador azteca, né? Nós vamos falar aqui da colonização, né, ou da invasão dos aztecas, né, pelos espanhóis, pelos europeus, que aconteceu no período de 1519 a 1921, né? Foi rápido, inclusive o período aí de colonização em relação a outros povos, né? E o Montezuma era o imperador azteca, era o chefe ali dos aztecas, né? O chefe principal, o imperador, né? Os aztecas tinham um vasto império, né, na América Meridional, né, na Mesoamérica, América Central ali, gente, onde se localiza o México principalmente, né? Então os aztecas tinham um vasto império, né, inclusive dominavam até outros povos, né? Então era algo bem organizado, né? Inclusive com técnicas até superiores que aos europeus, né? Aqui, por exemplo, já tinha na América, né, já tinha civilizações que faziam calçamento, né, abriam estradas na mata, né, tinham conhecimentos medicinais, né, de várias substâncias da floresta incríveis, né, e tinham ouro, prata, né, também, falando dos povos da América Andina ou da América Central. Então, a América sempre foi muito rica, né, em questão de cultura, desde sempre. Nós, infelizmente, né, conhecemos muito da história europeia, né, com essa visão eurocêntrica, né, isso se chama eurocentrismo, analisar o mundo a partir da visão europeia, né, porque foram os europeus que conseguiram mais dominância do mundo, das colônias, né, então eles contaram a história praticamente, né, e aí nós perdemos muito, né, desses povos que são riquíssimos em cultura, história, né, riquezas físicas também, né? Ouro, prata, enfim, vários recursos. E aí nós acabamos perdendo isso por causa da visão eurocêntrica, né? Porque parece que a história começa aqui no continente americano quando os europeus chegam, né? Mas não se enganem, não é isso. Há muita história aqui antes dos europeus chegarem, né, no continente americano. Os povos são bem completos aqui, os povos da América. Inclusive tinham vastos impérios, como eu falei, os astecas, os incas, né? Então é muito importante a gente conhecer essa parte também. Eu vou passar uma parte mais simples aqui, mais sucinta, mais resumida, né? Porque é o objetivo da nossa aula. Mas eu posso indicar para vocês alguns textos, alguns vídeos, algumas coisas que mostrem muito sobre essa cultura indígena da América. Tá? Asteca, Inca, Maia, os povos aqui do Brasil, enfim, tem várias coisas legais. Tá? Vamos aqui dar uma andadinha, né? Falamos do Montezuma, o imperador azteca, e agora vamos falar do Hernán Cortés, é o mesmo slide, tá, gente? Do lado do Montezuma aqui, nós temos o Hernán Cortés, que foi o principal conquistador e explorador espanhol, que fez acontecer aí a colonização azteca, né? A derrubada, a tomada das terras, né, do povo azteca para os europeus. O Hernán Cortés foi o grande responsável, inclusive por até enganar os astecas, né? O Montezuma principalmente, e aí fazer alianças com outros povos e acabar derrubando o Império Azteca também. Vamos para o próximo slide. A gente vai conhecer um pouquinho disso, né? Vamos falar resumidamente do que foi essa invasão aí dos astecas, né?
O Hernán Cortés e seu exército de espanhóis, aliados a milhares de indígenas, olha só, eles se aliaram a outros povos rivais, né, dos astecas, fizeram aliança, né, enganaram ali os povos, né, e derrubaram o Império Azteca. Né? Aliados a milhares de indígenas, olha isso aqui, conseguiram conquistar os astecas de Tenochtitlan, né? Que é a cidade, a capital do Império Azteca, né? Era a capital, em 1521. Né? Foi até onde durou isso aí. Isso aconteceu entre 1519 e 1521, né? Como eu falei para vocês, e foi um dos episódios da invasão e colonização da América pelos espanhóis. Foi um só. Tá? Tiveram vários outros episódios que nós vamos ver aqui também. Tá? Mas aqui nós temos uma pintura, né, da época que mostra muito bem isso. A invasão, né, dos espanhóis a Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, e a derrubada do poder, né, do Montezuma também. Então, a colonização da América, né, foi através principalmente de força violenta, né, força bruta, né, mortes, invasões, né, saques, enfim. Fizeram tudo isso aqui com o povo azteca, né? E aí o povo azteca perdeu, né, toda a sua hegemonia ali na Mesoamérica, e a Espanha conquistou ali e começou a mandar no local, né, a gerir ali, o gerenciar o local. Tá? E a gente vai ver isso aí mais pra frente, como que se desenrolou. Vamos para o próximo slide aqui. Agora vamos falar dos Incas. Muito importante, os Incas, nossos vizinhos aqui da América, né, Latina, aqui na região do Peru, né, mais ou menos, nos Andes, né, você tem os Incas, né, e quem que a gente precisa conhecer, né, de personalidade principal aí, uma das maiores personalidades do povo Inca, né? É o Atahualpa, o 13º imperador Inca, né? Que foi, né, ali derrubado pelos espanhóis também, né? Os espanhóis causaram sérios danos ao Império Inca até levá-lo à falência, né? E desmantelá-lo. Né? Então foi praticamente a mesma coisa lá do México que eu mostrei para vocês, dos astecas, né? Os espanhóis foram chegando, né, e foram tomando o poder, né, de formas semelhantes e diferentes, né, que nós vamos verificar aqui no próximo slide também. Mas antes de ir para o próximo slide, vamos falar um pouquinho do Francisco Pizarro, né, o conquistador e explorador espanhol. Esse foi o principal nome aí da colonização espanhola para com o Império Inca, né? O Pizarro, ele foi um dos grandes responsáveis também aí pela colonização e invasão das terras incas aqui na América. Né? Lembrando que os incas também tinham um vasto império na América do Sul, né? Não é na América Central, igual os astecas, é mais abaixo, na América do Sul, na região do Peru e dos Andes, aqui, bem do ladinho do Brasil. Então, olha só o que aconteceu. Vamos para o próximo slide, ó. Invasão dos incas. Essa invasão durou mais tempo, né? Mais ou menos aí de 1532 a 1572. Então, os incas deram muito mais trabalho para os espanhóis, né? Para eles fazerem a tomada aí do local. Vamos ler aqui o textinho comigo. Acompanha comigo no slide, ó. A conquista do Império Inca, também conhecida como queda de Tahuantinsuyo ou conquista de Tahuantinsuyo, é o processo histórico de anexação do Império Inca, ou Tahuantinsuyo, que era o nome dele lá original, né, para os povos originários, ao Império Espanhol, que ocorreu entre os anos 1532 e 1572. Então, a conquista do Império Inca, ou o Tahuantinsuyo, foi 1532 a 1572. Né? Considera-se que o processo começou logo após a derrota e prisão de Huáscar nas mãos de Atahualpa, seu irmão, na Guerra dos Dois Irmãos, quando o vencedor da guerra e o novo Inca Atahualpa se encontrou em Cajamarca com os soldados espanhóis, voluntários, mulatos, indígenas e escravos negros liderados pelo conquistador Francisco Pizarro.
Então veja bem, estava rolando aí um famoso Game of Thrones, né? Digamos assim, um jogo dos banquinhos, dos tronos ali, né? O Império estava passando por uma crise política, né? Uma guerra ali entre dois irmãos, e a Espanha se aproveitou disso também, das fragilidades ali, da política do local. E começou ali a fazer intrigas, emboscadas, planos ali mirabolantes para poder tomar o império deles, né? E foi isso que aconteceu. Vamos continuar aqui. Desse encontro, né, o encontro lá em Cajamarca, que a gente falou, que era uma cidade inca, Atahualpa e sua comitiva foram emboscados e ele foi feito prisioneiro pelos espanhóis, que acabariam por executá-lo em 26 de julho de 1533, olha só, no ano seguinte, né? Posteriormente, os espanhóis aliados dos Panacas de Huáscar, o nome é engraçado, mas é isso mesmo, é o nome deles, viu? Panacas de Huáscar são o povo ali, os guerreiros, e outros vassalos dos incas marcharam em direção a Cusco, capital do império, onde entraram em 14 de novembro de 1533. E Manco Inca foi proclamado como novo Inca, com a intenção de transformá-lo em rei fantoche. Então olha só o que os espanhóis estavam fazendo ali, né? Estavam manipulando os povos, né? Também é óbvio que eles tinham vontade própria, né? Mas eles ainda não conheciam muito essa dinâmica europeia de colonização, né? E aí eles estavam manipulando os povos, né? No famoso Game of Thrones ali que estava acontecendo, né? O pessoal brigando pelo poder, e foi ali que os espanhóis aproveitaram, acharam a brecha, né? Para poder derrubar o Império Inca, né? E aí colocaram o Manco Inca, né? Não sei se ele era manco, acho que não, mas é o nome dele, gente. São nomes diferentes, porque são de povos diferentes, né? Então, os nomes às vezes são engraçados, assim, sonoros, mas é normal, tá? É o nome deles, o nome originário, né? Que é diferente pra gente, tá? Eles colocaram um rei fantoche ali, que era o Manco Inca, né? Mas logo o Manco Inca se rebelou contra os espanhóis e, sob o comando de um exército, liderou uma guerra de reconquista que começou em 6 de maio de 1536 com o cerco de Cusco. Então o Manco se rebelou, ele era um rei fantoche dos espanhóis, mas não tolerou, e aí se voltou contra os espanhóis, né? Embora tenham causado muitas baixas aos espanhóis, as forças do Manco Inca não puderam tomar a cidade de Cusco, devido à falta de apoio das nações que compunham a Tahuantinsuyo, que era o Império Inca, né? Então olha só o Game of Thrones aí novamente. Ali todo mundo estava insatisfeito com o império, né? Afinal, era um império como todos os outros, são pessoas, né? São seres humanos ali fazendo política, né? E estava todo mundo ali insatisfeito com os governos incas, né? Que estavam subjugando os outros povos também. E foi nisso aí que os espanhóis aproveitaram, foi nessas deficiências, né? Na fragilidade política do império, né? Na crise política do império que ele estava vivendo, que é normal, todos os impérios passam, todos os governos passam, até hoje. Inclusive hoje no Brasil nós estamos passando por uma crise política ferrenha, né? Então olha só, os espanhóis aproveitaram esse momento e derrubaram o império, eles foram derrubando aos poucos, né? Demorou, porque o império era muito forte, era muito robusto, né? O Império Inca, mas conseguiram. Olha só, vamos seguir aqui, ó. Finalmente, Manco Inca teve que dissolver seu exército e recuar para as montanhas de Vilcabamba, onde instalou a sede de um novo governo inca. O reinado dos incas de Vilcabamba duraria até 1572, quando o vice-rei Francisco de Toledo executou o inca Tupac Amaru I, né? Então olha só, o Manco não aguentou a pressão, transferiu o governo para outro local, mas aí o governo se perdeu, né? Foi se dissolvendo, os espanhóis foram fazendo cada vez mais ataques e incisões, né, a esse governo, e por fim, em 1572, ele sumiu, ele desapareceu. O Império Inca desapareceu de fato e os espanhóis tomaram o local para eles. Aproveitaram aí a crise política e dissolveram o Império Inca. Tá? Um império riquíssimo, inclusive, né? Culturalmente, de matéria-prima também, ouro, prata, tinha muito ouro e prata.
Os espanhóis levaram muita prata, principalmente aqui, do Império Inca, para a Espanha. Dissolviam estátuas, todas feitas em prata, de alpacas, por exemplo, de lhamas, né, que é muito comum aqui, aquele bichinho, aquele cavalinho, né, simplificando, que cospe na gente. Mas é brincadeira, viu? Desculpa aí os biólogos. Gente, dissolviam estátuas maravilhosas dessas de prata para mandar para a Europa, de valor inestimável, né? E foi isso que aconteceu aqui na América Andina do Sul, ou América Inca. Vamos para o próximo slide. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. A gente viu a história aí dos dois grandes impérios da América. Lembrando que tem muito mais povos na América, tá? Existem centenas de povos aqui na América, pelo menos, indígenas, e cada um tinha sua dinâmica, né? Uns eram mais tranquilos, mais comunitários na vida, né? Os povos eram menores, e outros tinham grandes impérios aí, como a gente viu, os incas, os astecas, os maias também tiveram um vasto império ali na América Central, mas desapareceram antes da chegada dos espanhóis, né, por vários fatores que eu posso falar para vocês nas próximas videoaulas. Mas os fatores principais que explicam a conquista espanhola. Por que eles conseguiram conquistar a América aqui e transformar em América Espanhola? Um dos motivos, superioridade bélica. Eles tinham armas superiores aos indígenas, né? Eles tinham pólvora já, né? Então, pólvora contra armas de madeira e metais, e só armas brancas, né? Para furar, não adianta muito, né? Fica difícil, mas mesmo assim vocês viram que os indígenas resistiram muito. Ó, o Império Inca demorou 30 anos para cair, mais de 30 anos para cair. Então, olha só até onde eles aguentaram. O uso de cavalos, isso foi primordial também. Os espanhóis trouxeram cavalos. E os indígenas aderiram a essa cultura e começaram a usar os cavalos também, a guerrear em cavalos, né? Então eles trouxeram isso para cá. Foi um grande upgrade, né? Up aí para os espanhóis, né? Para os europeus, porque tinham um cavalo ali para guerrear também. Rebeliões internas, olha só, o que a gente falou? Os espanhóis faziam alianças com os povos que não gostavam ali dos incas, dos astecas, tinham rixa. E aí acabaram se aliando a eles e derrubando os impérios também. Doenças, epidemias, né? O Império Inca também, por exemplo, sofreu uma grande epidemia, né? Gigantesca, mais ou menos nessa época, que, se eu não me engano, foi de varíola. Eu posso conferir para vocês, foi descoberto recentemente, inclusive, né? Que o Império Inca também se dissolveu por esses fatores, né? Vírus, as pessoas traziam vírus, bactérias, enfim, para cá, desconhecidas, que os corpos dos nativos, os indígenas, não tinham imunidade ainda, anticorpos, nada para superar isso. Nem vacina tinha, né, gente? 1500 e tanto. Vacina é recente. Então trazia essas doenças para cá, os espanhóis, né, vinham com gripe, com febre, enfim, várias infinidades de doenças, e contaminavam os indígenas, que não tinham contato com essa doença. Morriam igual moscas, né? Infelizmente, é o termo, né, que eu utilizo, porque a morte era muito iminente na vida dos indígenas quando eles pegavam uma doença que os espanhóis traziam. Então isso foi um enorme fator também para a diminuição da população indígena, né? Milhões de indígenas aqui no continente morreram de doenças que os espanhóis trouxeram. Outra coisa, alianças com tribos rivais, né, também faz parte aí das rebeliões internas. Os espanhóis promoviam rebeliões pela insatisfação do povo para com o império e se aliavam a povos rivais deles, e aí destruíam o império dessa maneira. Tá? E aí os povos rivais depois sofriam também na mão dos espanhóis, né? Porque eles dominavam tudo ali. Então é uma manipulação praticamente dos povos para que os espanhóis pudessem conquistar aí o local, tanto com a força bélica quanto com a fé, né? Que veio junto as duas coisas aí, a igreja católica, cristã e o exército, né? Foram as duas principais formas de dominação aí da América, a espada e a cruz, né? O exército e a igreja, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos conhecer um pouquinho aqui da arte que expressa a cultura asteca, nativa, tolteca, mexicana, enfim, de povos ali originários do México, né? Epopeia do Povo Mexicano, do Diego Rivera, de 1935.
Para quem não sabe, o Diego Rivera era aquele companheiro, né, da Frida Kahlo, né, esposo, marido, né, que tiveram vários episódios, né, inclusive tensos, polêmicos, né, que envolvia até abusos, mas ele foi companheiro aí da Frida Kahlo por um bom tempo de vida. Tá? Mas vamos conhecer aqui a Epopeia do Povo Mexicano, né, que é um mural. Diego Rivera era famoso por pintar murais, né, pintou em vários locais do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Né, o Diego Rivera foi um grande pintor mexicano, né? Na Epopeia do Povo Mexicano, ou História do México, através dos séculos, é um afresco do pintor mexicano Diego Rivera, realizado na escadaria principal do Palácio Nacional, entre 1929 e 35. Demorou 6 anos para fazer isso aqui. É muito detalhado, né, gente? Muito trabalhado. Vocês podem ver aqui na imagem. Sob a encomenda de José Vasconcelos, o então secretário de Educação Pública do país. Olha o secretário de Educação, que legal, né? Encomendando murais, né? Afrescos, isso é bem interessante, né? Vamos ver. A obra traça um panorama, acompanha comigo aqui no slide, a obra traça um panorama histórico da formação cultural do povo mexicano através de eventos políticos significativos da história do país, começando com a colonização pelo Império Espanhol e chegando aos idos da Revolução de 1910. O mural foi restaurado em 2009 por conta das comemorações do bicentenário da independência do país. Então lembra lá que eu falei para vocês, a história começa depois da chegada dos europeus, até o Rivera tinha aí essa visão, mas também porque falta muito material, né? Por conta de ter essa visão eurocêntrica na história também, né? O material fica escasso, as pessoas perdem as coisas, não ligam para os bens culturais indígenas, como eu falei para vocês, os espanhóis derreteram estátuas de alpacas de prata e levaram para a Europa. Então vai se perdendo, né? Quando você não tem uma certa consciência de que o povo, a história daquele povo é importante, né, aí você joga tudo fora, né, por causa do lucro, né, da ganância, enfim, de vários fatores que levaram aí a perda dos bens indígenas, né? Mas nós temos aqui esse mural, esse afresco aqui do Diego, né, que dá para entender um pouco aí dessa história, pelo menos parte dela, né? E que ressalta aí a cultura mexicana, é muito importante para o país, o México. Diego Rivera é um importante artista ainda, até hoje usado como inspiração lá no México, tá? Tanto pela sua pintura quanto pela sua ideologia. Vamos para o próximo slide. Vamos entender um pouquinho agora da América Espanhola. A colonização está acontecendo e a América Espanhola está fazendo colônias aqui, né? Então, vamos entender um pouco da economia. Como que era a economia, né, da América Espanhola? Era baseada em mineração, né, minerar minérios ali, extração de minérios, e produção agropecuária, né, agricultura e gado. Mão de obra, como que era feita ali a questão da mão de obra? Era através da mita e da encomenda. Tá? O que é isso? Mita e encomenda. A mita é um trabalho obrigatório nas terras dos sacerdotes e famílias imperiais, olha só. Era tipo um servo ali, né? Igual da Idade Média da Europa, né? Encomenda. Os índios eram distribuídos pelos colonizadores, pela coroa, para trabalhar como servos nas minas e plantações. Em troca, eram cristianizados, olha só. O rapaz ia trabalhar na mina exaustivamente e ainda tinha que ir na igreja depois, né? É muita coisa, né, para eles fazerem, né? No mínimo. E aí eles ganhavam aí essa paga, né? Trabalhavam e em troca eram cristianizados, né? Eram catequizados, ainda perdiam a sua fé, a sua cultura, né? Em nome de uma nova religião que dominava ali. Agora vamos ver a pirâmide social aqui da sociedade, quais eram as classes, né? Mas vamos deixar para o próximo slide aqui. Vamos para o próximo slide que vocês vão ver uma pirâmide mais bonita. Olha só. A sociedade na América Espanhola era formada por quem? Primeiro, os chapetones, que é esse povo aqui de cima, do cume aqui da pirâmide, né? E o que eram? Eram espanhóis de altos cargos e com privilégios. Então eram os espanhóis, né?
os diretamente ali da linhagem espanhola, que eram os colonizadores. Ficavam no topo da pirâmide. É normal, isso acontece mesmo, né, em vários lugares do mundo. É triste, mas isso acontece. Os chapetones estavam ali no cume, né? Depois, quem vinha ali abaixo? Os crioulos. Crioulos, eu lembro do músico lá, né, o crioulo, mas eram outros crioulos aqui, ó, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Elite colonial, grandes proprietários e comerciantes, integrantes dos cabildos, que eram as câmaras ali, né, as câmaras municipais ali dos locais para gerir e administrar a cidade. Então os crioulos, né, faziam parte da pequena administração, mas eram uma elite ali também, porque eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América, né? Vinham os descendentes aí dos chapetones, né? E depois, nesse meio aqui, entre os crioulos e a base da pirâmide, tinha os mestiços, né? Que eram artesãos, pequenos comerciantes, assalariados. É o pessoal ali que estava se virando, conseguia se virar, trabalhar com alguma coisa, né? Não eram ricos, mas conseguiam ali se virar pelo menos. Agora embaixo, né, a base da pirâmide, a maioria das pessoas ali, a grande massa, são índios, indígenas, né, perdão, e negros, né? Discriminados e explorados, formam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios em Minas, trabalhando lá no sistema de encomenda, por exemplo, que eu falei para vocês, que os indígenas faziam. Então, a grande base, a grande massa era formada de indígenas e negros, todos ali escravizados, né, praticamente. E foi assim que começou a América Espanhola. Olha que maravilha! Gente, a história nem sempre é feliz, né? Então, vamos para o próximo slide e acabou. Olha aí, né? Agora são as atividades. Vamos ler aqui a atividade, vamos prestar atenção, ó. Presta atenção. Vamos lá. Com base no nosso conteúdo, responda as seguintes questões. 1. Explique brevemente o que foi o Tratado de Tordesilhas. Falei para vocês aqui no vídeo, hein? 2. Cite pelo menos 2 fatores que contribuíram para o sucesso da conquista espanhola sobre os povos da América. Falamos disso também, tem um slide específico para isso, hein? Presta atenção. 3. Explique com suas palavras esses 2 conceitos importantes para a América Espanhola. A. Mita. B. Encomienda. Tá? Nós falamos disso aqui também, expliquei aqui para vocês, e agora eu quero que vocês coloquem os conhecimentos aí em prática, tá? Exercitem o cérebro fazendo essa atividadezinha aqui para mim. Lembre-se, vocês me entregam em 15 dias isso pelo Google Classroom, tá bom? Eu posto lá e vocês entregam por lá. Quem não conseguir também pode entregar por WhatsApp, mas é preferível que entregue por lá, porque a nossa escola está se alinhando dessa maneira, tá bom? Bom, é isso, gente. Obrigado pela videoaula. Espero que tenha ajudado e tenham uns bons estudos aí para vocês. Se cuidem, tá? Se cuidem muito. Se forem sair, sigam os protocolos sanitários, mas o ideal é ficar em casa, né? Máscara, álcool em gel, tudo. Continuem assim para a gente sobreviver, tá bom? Um grande abraço a vocês. Qualquer dúvida, não fiquem com dúvida, tá? Não fiquem com dúvida. Me chamem nas redes sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, Google Classroom, tudo. Estou presente virtualmente, tá? Me chamem, por favor. Não fiquem com dúvida. Grande abraço e tchau. Bons estudos. Tchau, tchau.